Dizem que, nas madrugadas silenciosas de São Luís, se você ouvir o som de cavalos atravessando as ruas de paralelepípedo, é melhor não olhar pela janela, porque pode ser ela, Ana Jansen, a mulher mais poderosa e temida do Maranhão no século XIX. Rica, influente e implacável, ela controlava engenhos, comércios e vidas. Por fora, a antiga mansão da família Jansen parece apenas mais uma relíquia colonial entre os casarões do centro histórico de São Luís. Mas os vizinhos mais antigos sabem. Nenhuma outra casa naquela rua tem janelas sempre fechadas, mesmo ao meio-dia, ou portas que parecem mais trancadas do que abandonadas. O tempo a corroeu por fora, mas por dentro, ela nunca ficou vazia. Toda noite, após as 3, uma sombra atravessa o corredor central, mesmo sem haver luz acesa. Alguns dizem ser o fantasma de Ana Jansen, mas outros juram que o que anda ali é algo mais antigo, algo que ela tentou esconder. Entre 1825 e 1870, Ana dominou a cidade como poucas mulheres em sua época. Rica, astuta e temida, ela comandava o abastecimento de água, controlava eleições e fazia inimigos sumirem sem deixar rastro. Mas há um detalhe que os livros não contam. No casarão do Largo do Carmo, ela mandou construir uma ala subterrânea, que não consta em nenhum registro oficial. Uma reforma de emergência, sem explicação. Um operário teria desaparecido durante as obras. O responsável pela equipe foi embora da cidade 3 dias depois, dizendo que nunca mais pisaria ali. Quando a casa foi interditada nos anos 1960, durante uma tentativa de tombamento histórico, uma equipe da prefeitura entrou pela primeira vez no porão. Lá encontraram objetos enferrujados cobertos por lona grossa, marcas de garras na parede e uma estrutura de ferro que parecia uma cela. Os documentos dessa visita sumiram misteriosamente. Um dos engenheiros envolvidos teria dito a um amigo: ela não o matou, ela o alimentava. Mas ninguém nunca explicou o que ou quem estaria preso ali embaixo. Na época, surgiram relatos de uivos vindos do casarão. Primeiro diziam que eram gatos, depois cachorros. Mas os sons continuaram por anos, sempre às quintas-feiras, sempre por volta das 3 da madrugada. Era como se a cidade inteira prendesse a respiração quando o som começava, e ninguém ousava bater na porta. Uma moradora da rua, entrevistada nos anos 80, disse ter visto algo de olhos brilhantes atrás das grades da janela do porão. Ela nunca mais passou pela frente da casa depois daquela noite. A família Jansen sempre teve o hábito de apagar rastros. Os descendentes mudaram de nome, queimaram cartas, venderam os móveis originais da casa. Mas uma única carta sobreviveu endereçada a Elias, um sobrinho neto de Ana. Nela dizia: quando a lua crescer, não fique na ala leste. Se ouvir os passos, feche os olhos e não responda. Nunca diga o nome dele. A carta foi encontrada no interior de um livro escondido numa parede falsa, selado com cera escura. O carimbo era de 1893. Elias Jansen, hoje com 38 anos, viveu a vida inteira em São Paulo sem saber desse legado. Até que, em 2023, recebeu uma intimação do cartório maranhense. Um inventário antigo havia sido finalmente liberado. E com ele, a posse do casarão. Sem parentes próximos e curioso pela história que ninguém contava, ele embarcou para São Luís. Trouxe apenas uma mochila, um gravador e a certeza de que estava prestes a conhecer algo muito antigo de sua família. Talvez algo que o próprio sangue já tivesse esquecido. Nos primeiros dias tudo parecia calmo. Elias limpou os cômodos, tirou as lonas dos móveis e até chegou a dormir bem. Mas no 5º dia, algo mudou. Os espelhos começaram a embaçar à noite, mesmo sem vapor. O relógio parou exatamente às 3h33. E uma das portas que ele jurava estar trancada com correntes apareceu entreaberta. Ao empurrá-la, encontrou uma escada de pedra úmida, descendo para um lugar que cheirava a ferro velho e terra molhada. E lá embaixo havia algo. Algo que respirava, mesmo no escuro. Elias deixou a escada para trás e trancou a porta. No dia seguinte, ligou para o advogado pedindo mais informações sobre o histórico da casa. Ninguém atendeu. No WhatsApp, ele deixou uma mensagem gravada: acho que tem alguém aqui comigo. Ou alguma coisa. Sinto como se estivesse sendo observado, mas não por um fantasma. Isso é mais.
Físico. Mais antigo. Eu não sei explicar. A mensagem foi enviada às 3h47 da madrugada. E desde então, ninguém mais conseguiu contato com ele. A escada que Elias havia encontrado no porão não constava em nenhuma das plantas baixas anexadas ao inventário. Era feita de pedra bruta, esculpida direto na terra, e os degraus afundavam com a umidade como se estivessem sempre úmidos por dentro. Ele jurava ter fechado aquela porta com cadeado, mas na manhã seguinte ela estava aberta de novo. As correntes caídas no chão pareciam dobradas por dentro, como se algo grande tivesse empurrado com força, ou como se quisesse sair, mas mudasse de ideia no meio do caminho. Decidido a entender o que estava lhe dando, Elias desceu os primeiros degraus com o celular em modo lanterna. O ar era pesado, morno, e havia um cheiro de ferro oxidado e fuligem de vela antiga. Quando chegou ao fim da escada, encontrou um salão de teto baixo, com paredes cobertas por inscrições em carvão, figuras de rostos alongados, marcas de unhas e símbolos circulares que lembravam escrita africana antiga, misturada com latim rústico. Em um dos cantos, uma jaula de ferro retorcido, do tamanho de um homem deitado. E dentro, ossos. Muitos ossos. Alguns com marcas de dente. Um gravador de rolo antigo repousava sobre uma mesinha, coberta por pano de veludo. Ao ligá-lo, Elias ouviu uma voz abafada e trêmula, provavelmente de um homem idoso. Ele dizia: "Não é ele, é o que foi feito dele. Não era doente, era fome, a carne que cresce na lua. Só a cela o segura, só o silêncio o acalma." Ana sabia. Ana viu. A fita terminou com um chiado e o som de arranhões, como unhas no microfone. Elias desligou o aparelho, mas algo naquela voz parecia falar direto com o estômago dele, como se o corpo todo tivesse reconhecido aquele som, mesmo sem nunca ter-lo ouvido antes. Na noite seguinte, o sono veio carregado de imagens confusas. Elias sonhou com pés descalços correndo em um corredor de pedra. Sonhou com alguém chamando seu nome com a voz de criança e, por fim, com uma mulher de olhos escuros e vestido colonial, olhando para ele e dizendo apenas: "Você também tem a fome." Ele acordou com o corpo encharcado de suor e a camisa rasgada na lateral, como se tivesse puxado as próprias roupas durante a noite. As unhas estavam sujas de terra, mas ele não lembrava de ter saído do quarto. Ele tentou racionalizar. Talvez seja tudo psicológico. Sugestão. Lendas. História antiga. É só isso. Mas ao abrir a geladeira, encontrou pedaços de carne crua espalhados sobre o prato, como se alguém tivesse deixado ali na pressa. Ele morava sozinho. A casa estava trancada, e o cheiro que subia da carne era o mesmo do porão. Ferro e saliva. Foi nesse momento que ele entendeu. A fome não era só da criatura. Era uma coisa que agora estava dentro dele, e começava a crescer. Elias vasculhou os cômodos em busca de pistas. No antigo armário de Anna Jansen, encontrou um compartimento duplo, escondido por trás de um painel com símbolos riscados à faca. Dentro, uma Bíblia danificada com páginas arrancadas e uma anotação escrita à mão. Não é o diabo. É o sangue que não aceita o silêncio. A linhagem está contaminada. A assinatura era de alguém chamado P. Jansen. Um parente? Um padre? Um servo? Ninguém sabia dizer. Durante o entardecer, Elias se sentou no salão principal para ler o diário. Foi quando escutou um som vindo de dentro das paredes. Não era rato, nem vento. Era respiração. Uma respiração forte, pesada, que parava sempre que ele se movia. Ele encostou o ouvido contra o reboco e sentiu. Do outro lado tinha algo parado. Escutando também. Naquela noite ele gravou um áudio e enviou para uma prima distante, única parente com quem ainda tinha contato. A mensagem era curta. "Tem algo na casa comigo, mas não está solto. Ainda. Eu acho que eles tentaram proteger a cidade. Não era sobre esconder. Era sobre conter. Eu vou descobrir o que é. Mas se eu não responder amanhã, não venha aqui. Não sozinha." A mensagem foi enviada às 2h59 da madrugada. Às 3h33, todos os sensores de movimento da casa se ativaram ao mesmo tempo. Mas não havia ninguém nos cômodos. Pelo menos não à vista. Ao amanhecer, Elias desceu até o corredor da ala leste. A luz do sol não parecia alcançar aquele lado da casa, mesmo com as janelas abertas.
O ar era mais denso, os pisos rangiam mais fundo, e uma sensação constante de estar sendo observado fazia os pelos de sua nuca arrepiarem. Em uma das portas trancadas encontrou uma marca entalhada na madeira, em forma de espiral. Ele passou os dedos por cima e sentiu algo quente. Era recente. Alguém ou algo havia deixado aquilo ali durante a noite. No cômodo seguinte, o antigo escritório do patriarca da família Jansen, Elias encontrou o que parecia ser uma caixa de documentos de contabilidade. Mas por trás da falsa tampa, havia algo mais. Pastas com recortes de jornal, fotografias em preto e branco e uma pilha de relatórios médicos antigos. Todos os nomes dos pacientes começavam com a letra J. E todos haviam sido diagnosticados com o mesmo distúrbio: comportamento agressivo durante a lua cheia, episódios de amnésia e extrema sensibilidade a sons agudos. Os documentos estavam carimbados com o brasão da família. Um deles trazia uma anotação: isolar o portador. Não o provoque durante a transição. Não o provoque durante a transição. Em um envelope à parte havia uma única foto desbotada. Mostrava uma sala com azulejos brancos e um homem deitado no chão, nu, com as costas cobertas de sangue e garras longas visíveis nas mãos. O rosto estava virado para o lado, mas algo na estrutura óssea parecia canina. Um rastro de sangue seguia até uma grade de ferro. No verso da foto, uma frase escrita com letra tremida: ele não reconhece ninguém depois da quarta noite. Elias deixou a foto cair. As mãos dele estavam suadas e o coração batia forte. A cada dia, a lenda deixava de ser apenas história. Ela estava ganhando corpo. Ao voltar ao corredor, notou que o espelho oval no fim do salão, o mesmo que antes refletia apenas sua silhueta, agora exibia uma segunda figura. Era uma sombra alta e disforme, como se alguém muito grande estivesse em pé logo atrás dele. Mas quando virou para olhar, não havia ninguém. O espelho estava embaçado por dentro. Elias se aproximou e passou o dedo na superfície, limpando um pequeno espaço. E então viu. Por um instante o reflexo piscou com olhos que não eram seus. Amarelos, felinos. E dentes. Dentes longos demais para serem humanos. Assustado, recuou e derrubou o espelho. O vidro rachou em 1000 pedaços, mas nenhum som ecoou. O chão parecia engolir o barulho. No meio dos cacos, havia algo que não deveria estar ali: um dente. Grande, curvado, com a raiz exposta, e ainda pingava. Elias o pegou com uma toalha, mas ao tocá-lo, sentiu um choque na espinha, como se estivesse conectando-se a uma memória que não era sua. De novo, a sensação da respiração, não dele, mas de alguém, ou algo, muito próximo. Na biblioteca da casa, entre volumes embolorados e bíblias anotadas à mão, encontrou um diário antigo, assinado apenas com C. O texto começava de forma calma, mas logo se tornava frenético. Ele era meu irmão, mas o que andava à noite não era mais ele. Ana trancou, alimentou e pediu silêncio. Ela disse que o sangue falava em sonhos. Agora o sangue fala comigo também. E minha pele começa a coçar quando a lua cresce. Elias fechou o diário com um arrepio. Já fazia 3 dias desde que ele chegara. A próxima lua cheia seria naquela noite. Em busca de uma explicação, tentou subir até o sótão, mas encontrou a escada apodrecida, como se ninguém houvesse pisado ali há décadas. Ao se virar, percebeu que a luz natural da casa estava diminuindo. Era apenas 4 da tarde, mas os cômodos escureciam como se algo bloqueasse o sol. Os quadros das paredes pareciam entortar sozinhos, e novamente o espelho do corredor, agora quebrado, começou a vibrar levemente sobre os cacos, como se alguém batesse do outro lado. Elias recuou até a cozinha, onde tentava buscar lógica para tudo. Mas então viu a geladeira aberta, a carne crua sobre a mesa, não a que ele vira antes, mas outra, cortada com precisão, organizada em círculos, e ao lado uma vela acesa. No chão, marcas de pegadas descalças, mas com unhas alongadas, iam da cozinha até o corredor. Ele não estava mais sozinho, e talvez nunca tivesse estado. Elias acordou com a garganta seca e o corpo dolorido. Estava deitado no chão da sala de jantar, com marcas nos braços como se tivesse se arranhado durante o sono. A mesa estava posta pratos antigos de porcelana, copos de cristal, e no centro uma taça com um líquido espesso e escuro. Ele não lembrava de ter feito aquilo,
e não sabia quem mais poderia ter feito. Havia velas acesas em cada canto do cômodo, e um som grave, como um zumbido subterrâneo, ecoava pelas paredes. Com mãos trêmulas, ele subiu até o antigo quarto de Anna Jansen, na esperança de encontrar respostas. O lugar cheirava a flores secas e madeira molhada. Sob o colchão, encontrou uma caixa de metal pesada e sem fechadura. Dentro, havia um gravador de fita cassete, já com uma fita inserida e identificada com uma palavra apenas: transição. Ele apertou o play. O som que saiu foi tão baixo que precisou encostar o ouvido no aparelho. No início, apenas a respiração de alguém, ofegante, como se estivesse suprimindo dor. Depois uma voz feminina sussurrou: não é mais ele. Já passou do quarto ciclo. O sangue chama. Segundos depois começaram os gritos. Não eram de dor comum. Eram gritos que vinham do fundo do tórax, misturados com rosnados. O som de carne rasgando. Ossos estalando. Algo vivo se reconfigurando por dentro. A fita durou exatos 3 minutos e 33 segundos. Elias não conseguiu escutar até o fim. Jogou o gravador longe. Mas o som parecia continuar, ecoando dentro da cabeça dele mesmo depois que a fita parou. Ele foi até o banheiro e vomitou sangue. Ao se olhar no espelho, por um breve instante, viu sua pele pálida e olhos amarelados. Não era reflexo. Era real. Tentando entender se estava enlouquecendo, Elias vasculhou os registros médicos antigos encontrados no escritório. Descobriu o nome do paciente 0, Benedito Jansen, irmão caçula de Anna, diagnosticado com um distúrbio degenerativo noturno. Foi trancado nos porões em 1839 após atacar 3 funcionários da casa. Mas a descrição do ataque não era comum. Os corpos foram encontrados destroçados, com mordidas em locais estratégicos e garras profundas no crânio. Anna não permitiu que o corpo de Benedito fosse sepultado fora da propriedade. Mandou construir uma cripta selada que, segundo o diário, ainda existe sob o jardim da ala leste. Ao sair da casa para procurar esse local, Elias notou que todos os cães das redondezas haviam sumido. A rua estava mais silenciosa que o normal e o céu parecia mais pesado. A lua, ainda crescente, já iluminava o telhado da mansão mesmo antes do entardecer. Quando voltou, encontrou a porta da frente aberta e, em cima da mesa de jantar, uma folha de papel nova, como se alguém tivesse acabado de escrever. Você não está sendo atacado. Está sendo chamado. O papel tremia como se o chão respirasse por baixo dele. Naquela noite, decidiu gravar a si mesmo dormindo. Instalou câmeras em 3 cômodos e deixou o gravador ligado ao lado da cama. A gravação começou às 2h47. Por volta das 3h, o primeiro som. Passos lentos, fortes, como de patas contra o assoalho. Em seguida, a imagem de Elias sentado na cama, mas com os olhos fechados. Seus braços estavam rígidos. O peito se expandia como se respirasse 2 vezes mais fundo que o normal. Então, ele uivou. Baixo, quase num lamento. E caiu de lado. A câmera parou de gravar logo depois, como se tivesse sido desligada por outra presença. Quando acordou, suas mãos estavam cobertas de terra, suas unhas mais longas, e seus pés, sujos de sangue seco. No quintal, marcas de pegadas com formato humano, mas com garras evidentes, seguiam até os fundos do jardim. Lá, uma tampa de concreto semi-oculta pela vegetação estava entreaberta. Era a cripta. Ele tentou ignorar. Tentou voltar para casa. Mas o gravador tocou sozinho, mesmo sem fita. E a voz que saiu era dele mesmo. Se você descer lá, vai entender. Mas talvez não consiga voltar sendo o mesmo. A última anotação do diário dizia: não somos amaldiçoados. Somos portadores. Guardiões da criatura. O erro não foi manter-lo preso. Foi deixá-lo sozinho. Elias, sem mais respostas, tomou sua decisão, desceria. Porque parte de si já sabia o que ia encontrar. E no fundo uma voz antiga sussurrava: você já esteve aqui antes. Só não lembra. Elias carregava uma lanterna, o gravador e uma chave antiga que encontrou pendurada no espelho quebrado. A tampa da cripta rangeu como uma costela quebrada, deixando escapar um ar morno, cheirando a pelos úmidos e ferro oxidado. O túnel era estreito e espiralado, feito de pedra irregular. Cada degrau parecia mais fundo que o anterior.
As paredes estavam marcadas por garras, algumas antigas, outras recentes. Não era só um túmulo. Era uma cela, uma prisão, e o que quer que tivesse sido preso ali ainda estava vivo. Ao chegar ao fim do túnel, encontrou uma sala subterrânea. No centro, um círculo de correntes quebradas, embutidas no chão. Um altar improvisado ao fundo, coberto por trapos ensanguentados e frascos de vidro escuro. Em uma das paredes, marcas de unhas riscavam repetidamente a mesma palavra: fome. No canto, uma estrutura de madeira pendurada por cordas, como se alguém tivesse sido amarrado ali. No chão, tufos de pelos pretos e grossos, e ossos de animais e humanos. Havia também um diário parcialmente queimado, datado de 1840, assinado com as iniciais A.J. As páginas sobreviventes contavam uma verdade que a história jamais revelou. Anna Jansen não era apenas uma matriarca ambiciosa. Ela havia feito um pacto para preservar o poder da família, e o preço foi manter seu irmão Benedito preso, alimentando-o com sangue e carne em noites de lua cheia. Ele deixou de ser humano, mas continua sendo da família. E um Jansen sempre cuida dos seus, mesmo os que uivam. A última anotação, tremida, dizia: a linhagem está condenada, mas se mantivermos o ciclo, ele dorme. Não o deixem acordar sem oferenda. Elias sentiu as palavras queimarem nos olhos. Era por isso que a carne aparecia na cozinha. Por isso a casa parecia respirar. Ela não estava sendo assombrada. Ela estava viva, cuidando de algo, alimentando o que restou de Benedito. No momento em que fechou o diário, o ar mudou. Um som grave ecoou do teto. Não era voz, nem vento. Era um rosnado. Elias apontou a lanterna para o fundo da sala e viu 2 olhos amarelos refletindo. A silhueta no escuro era grande, quase do tamanho do teto, mas imóvel como se estivesse esperando. A respiração pesada preenchia o espaço como um rugido engasgado. E então, algo se mexeu. Não um passo, um rastejar de garras contra a pedra. Elias recuou, mas a lanterna apagou. No escuro, ele só ouvia o próprio coração e o arranhar metálico vindo na direção dele. Mas o ataque não veio. Em vez disso, um sussurro atravessou a sala, não com palavras, mas com intenção. Era como se a criatura estivesse dizendo: você não é uma ameaça. Você é meu sangue. Elias caiu de joelhos em choque, chorava sem entender. A pele ardia, as unhas coçavam, e algo dentro dele parecia reconhecer o cheiro que saía daquela sombra. Era familiar. Era parte dele. Quando finalmente saiu da cripta, o céu ainda estava escuro. A madrugada mal havia começado. Mas a mansão parecia mais silenciosa que nunca. Como se o ato de descer até lá tivesse apaziguado algo antigo. Ele se trancou no quarto e dormiu por horas sem sonhos, sem som, sem nada. Pela primeira vez em uma semana, a casa dormia com ele. Mas ao acordar, uma coisa o deixou em alerta. Seus pés estavam sujos novamente. Mas dessa vez, com terra que não era do jardim. Ao olhar no espelho agora trincado, viu seu reflexo com a cabeça levemente inclinada. Não como ele havia se posicionado, mas como algo que o observava de dentro. E sorria. Na manhã seguinte, o celular de Elias mostrava várias ligações perdidas da prima de São Paulo. A última mensagem dela era simples: você está bem? Tive um sonho estranho contigo. Estava diferente. Ele tentou responder, mas não conseguia digitar. As mãos tremiam. A ponta dos dedos estava escurecida, como se houvesse sangue seco sob as unhas. E no pescoço, marcas vermelhas como se tivesse sido arranhado por dentro. Olhou para o espelho do banheiro e mal se reconheceu. Os olhos ainda eram dele. Mas estavam fundos. Fome. Era fome. Do lado de fora da casa, moradores começavam a comentar que animais estavam sumindo. Gatos, cães, até galinhas. Um senhor disse ter ouvido um grito vindo da rua do casarão às 3 da manhã. Mas quando olhou pela janela, só viu a porta da frente se fechando sozinha. Uma moça que passava todos os dias pela calçada jurava que os olhos da pintura de Anna Jansen no vitral da sala pareciam seguir quem caminhava. E uma criança da vizinhança contou à mãe que um bicho grande a chamou pelo nome, mesmo sem conhecer lá. Elias começou a registrar tudo num caderno. Mas a letra mudava sozinha. Às vezes, parecia escrita por outra pessoa.
Às vezes, as páginas amanheciam com frases que ele não lembrava de ter escrito. Em uma delas estava a seguinte anotação: quando o sangue chama, a carne não nega. O corpo é o último a aceitar, mas o primeiro a obedecer. Ele tentou queimar o caderno, mas as chamas se apagavam sozinhas, como se o papel suasse. Um cheiro metálico, ácido, subia do fogo. Um cheiro que ele já não estranhava mais. Naquela noite, o relógio da casa parou às 3h33. Elias levantou sem pensar. Andou pelos cômodos no escuro, descalço, como se os pés soubessem onde pisar. Chegou até o salão principal, onde a lareira antes interditada queimava sozinha. Sobre a mesa, um banquete grotesco, carne crua, frutas passadas, um cálice cheio de algo negro e uma cadeira puxada para ele. Como se esperassem sua presença. Ele se aproximou. Tocou o cálice. O líquido dentro vibrava, como se reconhecesse sua mão. Um uivo longo cortou o silêncio. Mas não vinha da rua. Vinha de dentro dele. Desesperado, Elias tentou fugir da casa. Mas toda vez que abria uma porta, caía em outro cômodo. Os corredores mudavam de lugar. A mansão parecia se mover com ele dentro, como se estivesse viva e faminta. No espelho do corredor, agora coberto por lençol, algo se movia por trás do pano. Ele o puxou com raiva, e o reflexo revelou duas versões dele mesmo. Uma, o homem que chegou ali. A outra, com olhos bestiais, costelas salientes, garras e uma cicatriz que atravessava o rosto. O reflexo da fera que dormia em sua linhagem. A herança dos Jansen. As gravações feitas pelas câmeras mostravam Elias andando de quatro pela casa, nu, com a coluna arqueada. Às vezes falava em línguas antigas. Outras vezes, apenas rosnava. Em uma das filmagens, ele sobe pelas paredes como um animal e para em frente ao espelho da sala. Encara o reflexo e diz: ela me criou para proteger, mas eu não fui feito para ficar preso. A câmera cai no chão com um impacto seco. E então a gravação se encerra. No dia seguinte, a casa estava vazia. Portas abertas. Pegadas pelo chão. Os vizinhos disseram que viram um homem sair pelo telhado durante a madrugada, com o corpo curvado, como se carregasse peso nas costas. Um dos moradores da rua, mais velho, sussurrou ao neto: isso não é novo. Isso já aconteceu antes. Ana só conseguiu esconder porque o nome dela fazia medo. Mas agora ninguém mais segura. O retorno de Elias Jansen se espalhou como um sussurro pela cidade. Algumas pessoas começaram a evitar passar pela rua. Outras diziam que ele havia sido visto no mercado, mas com um olhar estranho, falando sozinho, sem reconhecer ninguém. Um taxista jurou ter levado ele até a orla, mas o rapaz não tinha sombra. Desde então, a casa voltou a se fechar. Mas toda noite de quinta para sexta, o som de correntes arrastando ecoa pelos quartos. E às vezes, alguém vê uma figura de pé na janela do sótão, observando, esperando. Dias se passaram sem sinal de Elias. As autoridades locais foram chamadas por vizinhos, alegando mau cheiro vindo da casa, mas ninguém quis entrar. A prefeitura lacrou a entrada por risco estrutural, embora ninguém tivesse feito uma vistoria real. A família Jansen, o que restava dela, não apareceu. Mas naquela mesma semana, alguém enviou, anonimamente, um envelope pardo à delegacia central, contendo uma única fotografia. Um homem, ajoelhado, nu, em um círculo de velas apagadas. A pele parecia rachada como couro seco. Os olhos brilhavam amarelo. Atrás dele, nas sombras, algo enorme e disforme observava. A imprensa tentou transformar o caso em lenda urbana, mas uma equipe de jornalistas independentes entrou na casa com autorização especial. O que encontraram foi suficiente para afastá-los para sempre da profissão. O primeiro ambiente acessado foi o salão principal intocado, exceto pela presença de pegadas desumanas gravadas no assoalho como garras queimadas. No espelho da parede, uma nova rachadura em forma de meia-lua surgira desde a última inspeção. E o retrato de Ana Jansen, antes sem olhos visíveis, agora exibia pupilas negras, como se estivesse olhando de dentro para fora. No sótão encontraram o caderno de Elias. As últimas anotações estavam quase ilegíveis, rabiscadas com pressa, como se escritas em transe. Uma delas dizia: ele se alimenta de quem nega. O espelho é a porta.
O sangue é a chave. A carne só devolve o que está dentro. A caligrafia mudava nas páginas finais, se tornando animalesca como arranhões. Na última folha, escrita com algo escuro e seco, uma frase: "Eu não sou mais eu, mas ela ainda me chama de filho." Na cripta, a tampa de concreto havia sido movida. Não havia mais correntes, nenhuma cela. Apenas terra remexida e ossos espalhados, como se algo tivesse saído rastejando debaixo da mansão. Os sensores de movimento colocados por uma equipe técnica foram ativados toda a madrugada às 3h33. E os registros de som captaram respiração. Uma respiração longa, grave, molhada. Uma voz rouca e baixa dizia: "A fome não morre, só troca de nome." As câmeras de segurança da rua captaram, durante a última madrugada da inspeção, uma figura atravessando o telhado da mansão. Parecia humana, mas o andar era torto, animal. A cabeça se movia como a de um predador. Em uma das imagens, a criatura para e olha direto para a câmera. Os olhos refletem, e depois apagam. Um dos técnicos morreu de parada cardíaca 2 dias após assistir às imagens. Na semana seguinte, a prima de Elias, preocupada com o silêncio, viajou até São Luís. Ao chegar à casa, encontrou a porta entreaberta, o chão coberto de folhas secas, apesar de estar tudo fechado por fora, e no meio da sala uma única coisa: o espelho que Elias havia quebrado, agora inteiro outra vez. Ela se aproximou, hesitante. Seu reflexo apareceu. E por trás dele, Elias, nu, de olhos baixos, com a pele parcialmente coberta de pelos e a boca semiaberta. Ele sussurrou seu nome. Mas ela não respondeu. Só correu. Hoje, a casa continua fechada oficialmente, mas moradores garantem que ela não está vazia. Algumas noites, o som de unhas contra a madeira ecoa pelas paredes. Em outras, luzes acendem sozinhas. Uma professora que passou por ali na lua cheia disse ter visto um homem de pé no telhado, em silêncio, olhando a cidade como quem escolhe alguém. E dias depois, um adolescente desapareceu na rua ao lado. Tudo que deixaram foi uma marca de garra na parede do beco. Ninguém mais diz o nome da família Jansen em voz alta em São Luís. Mas todo mundo conhece os olhos. Quando um estranho chega à cidade e sua pupila reflete o luar, os velhos fecham as janelas. Porque sabem que ele ainda está por aí, esperando, caçando, seguindo o ciclo, e quando o espelho embaçar sozinho, você não estará sozinho. Você só vai ver o reflexo do que ainda está dentro.